Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo dos gases e hoje nós começaremos a ver de fato alguns cálculos envolvendo as nossas misturas gasosas, tudo bem? Na aula passada, a gente já introduziu essa ideia de misturas gasosas, né, quando a gente estava falando de processos de efusão e de difusão, sendo que o processo de difusão é justamente uma mistura que você tem de gases, tudo bem? Então, o processo de fusão é essa mistura espontânea, né, que dois gases têm, de ocupar aí todo o espaço de um recipiente, tudo bem? E eles vão se misturar completamente, né? Mas vamos lá. Quando a gente estiver descrevendo uma mistura gasosa, a gente vai falar de duas leis específicas. A nossa lei de Dalton, que a gente vai tratar das nossas pressões parciais, que já vou falar o que é, e do nosso volume parcial, que eu também vou falar o que é a nossa lei de Avogadro, beleza? Então, olha só, quando a gente estiver falando de mistura de gases, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é da nossa lei de Dalton. Tudo bem, galera? Então, quando eu falar da nossa lei de Dalton, é justamente eu estou falando da nossa pressão parcial. Tudo bem, galera? Mas, vamos lá, o que é a nossa pressão parcial? Galera, a nossa pressão parcial pode ser compreendida como a contribuição de cada gás para uma pressão total. Vamos lá, vamos colocar um exemplo para ficar um pouquinho mais fácil da gente entender. Então, olha só. Vamos supor que eu tenho aqui, né, um recipiente aqui contendo um dado gás A, tudo bem? Então você tem aqui as suas partículas do nosso gás A, e nós temos aqui um outro recipiente, e esse outro recipiente contém um outro gás, e esse gás aqui eu vou chamar de gás B. Tudo bem? Então nós temos aqui as nossas partículas do gás B. Tudo bem? Lembre-se que a pressão que um gás exerce, né, é justamente o resultado das colisões das partículas gasosas com as paredes do recipiente. Então as colisões que essas partículas gasosas têm com a parede é que vão dar o resultado da nossa pressão, que a gente mede no nosso manômetro. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui a pressão do gás A é justamente o resultado das colisões das partículas do gás A com as paredes do recipiente. Aqui, a pressão vai ser resultado da colisão das partículas de B com as paredes do recipiente. Então, vamos lá. Se eu pegar esse recipiente aqui, né, eu juntar esses dois gases em um recipiente só, deixa eu pegar aqui, juntar esses dois gases em um recipiente só, tudo bem? Então, eu vou ter aqui A mais B, deixa eu colocar em vermelho, A mais B, né? O que eu vou ter aqui? Eu vou ter isso aqui. Então, eu vou ter tanto as partículas de A quanto as partículas de B, beleza? Então, vamos lá. Aqui, a pressão desse recipiente também vai ser resultado das colisões das partículas gasosas. Mas vamos lá. É somente as partículas do gás A que vão estar colidindo nas paredes do recipiente? Não. É só as partículas de B que vão estar colidindo com as paredes do recipiente? Não. Na verdade, tanto as partículas de A, tanto as partículas de B estarão colidindo com as paredes do recipiente. Tudo bem? É isso que a gente fala que é pressão parcial. Essa pressão parcial é como se fosse a contribuição de cada gás para uma pressão total. A pressão total que a gente mede nesse recipiente é a pressão que as partículas de A estão fazendo e a pressão que as partículas de B estão fazendo. Então, na verdade, a pressão total desse recipiente aqui, olha só como é que faz sentido, é a soma das pressões de cada gás, ou a pressão de que cada gás está exercendo. Tudo bem? Então, aqui, a gente pode dizer que a nossa pressão total nada mais vai ser do que a pressão que as partículas de A estão exercendo e a pressão, ou mais a pressão, que as partículas de B estão exercendo. Tudo bem? Essas pressões aqui, que o A está exercendo e que o B está exercendo, é o que a gente chama de pressão parcial. A pressão parcial é a pressão de cada gás separadamente. Tudo bem? E a soma dessas pressões parciais, né, é justamente o resultado da nossa pressão total. Beleza? Mas vamos lá. Como é que a gente pode medir a nossa pressão parcial? A gente mede a pressão total. Como é que a gente pode saber a pressão parcial nessa história?
É tranquilo. Então, olha só, a nossa pressão parcial aqui, deixa eu colocar aqui embaixo. A nossa pressão parcial de A, né, que é esse carinha aqui, né, deixa eu colocar em azul para vocês poderem entender um pouquinho melhor. Né, vou colocar aqui pressão parcial de A, né, vai ser igual a fração molar de A, que eu já vou falar o que é, vezes a nossa pressão total, que é justamente o que a gente mede aqui no nosso manômetro. Tudo bem? Então isso aqui vai ser a nossa pressão parcial de A. O que é essa bendita fração molar? A nossa fração molar, né, que é esse X estilizado, esse X estranho, né, nada mais vai ser do que o número de mols de A dividido pelo número de mols total que você tem de todos os gases. Tudo bem? Então aqui, neste caso que eu estou representando, o número de mols totais que eu tenho, né, nada mais vai ser do que a soma do número de mols de A mais a soma do número de mols de B. Tudo bem? Então você soma o mol da galera toda aqui, de tudo que você tem, tá? E aí você coloca o número de mols de A que você tem, dividido pela soma de todos os mols, que aí você vai ter a nossa fração molar. Tudo bem? Essa fração molar aqui comumente dá um número entre 0 e 1, beleza? Vai ser 0, alguma coisa, beleza? E aí vai ser essa fração molar vezes a pressão total que você está medindo, e isso vai dar a nossa pressão parcial. Da mesma forma, a gente pode fazer para a nossa pressão de B. Tudo bem? Deixa eu dividir aqui. Né? Deixa eu colocar essa pressão de B aqui em vermelho, para vocês poderem entender um pouco melhor. A nossa pressão de B, o que vai ser? A pressão parcial de B vai ser igual à fração molar de B, que vai ser calculado da mesma forma, que vai ser vezes a nossa pressão total. Beleza? Sendo que a nossa fração molar de B vai ser igual ao número de mols de B que eu vou ter, dividido pelo número de mols totais que eu vou ter. Tudo bem? Sendo aqui que o número de mols totais é a soma de A mais B, neste caso aqui. Ah, professor, se eu tivesse um gás C aqui, tivesse um terceiro gás, o que eu faria? Em número de mols de A, mais número de mols de B, mais número de mols de C. Se tiver um D, mais de D e assim por diante. Tudo bem? Isso o que é? Nada mais é do que uma correçãozinha que você tem. Porque olha só, vamos supor que eu tenha muito mais mols de A. Isso significa que eu tenho muito mais partículas de A. Isso significa que eu tenho muito mais partículas de A colidindo com as paredes do recipiente do que as partículas B. Tudo bem? Então significa que o A está contribuindo mais para a pressão total do que o B. O B está contribuindo menos para a pressão total. Tudo bem? Então significa que a fração molar de A aqui, por exemplo, vai ser um pouquinho maior, né? Nesse exemplo que eu estou dando, vezes a nossa pressão total, então a pressão parcial vai ser maior. Tá vendo? É só um fator de correçãozinha, né? Porque se você tiver mais mols daquele gás, significa que ele vai exercer uma maior pressão parcial, ou uma maior contribuição para a nossa pressão total. Beleza? Então isso aqui é a nossa chamada pressão parcial, que é justamente chamada na nossa lei de Dalton. E eu quero que vocês lembrem sempre que a nossa pressão total, né, é sempre o resultado da soma das pressões parciais de cada gás presente no recipiente. Beleza? Então, mais na frente eu vou fazer alguns exercícios com vocês, tá? E vocês vão conseguindo perceber quando é que vocês vão utilizar cada caso, tá? No momento eu quero só que vocês salvem isso na memória para a gente poder usar isso como ferramenta lá na frente nos exercícios, beleza? Então, não se esqueçam que a pressão total, né, o PT, é igual a soma das pressões parciais. Beleza? Isso é a nossa pressão total. Tudo bem? Então, ok. No próximo vídeo, a gente vai ver a parte do nosso volume parcial com a nossa lei de Amagat. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.